Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então continuar aqui, agora para a questão 75, uma questão do Enem, beleza. Então vamos lá, ó. Em uma praça pública há uma fonte que é formada por dois cilindros, um de raio R e altura H1 e outro de raio R e altura H2. O cilindro do meio enche, né, e após transbordar começa a encher o outro. Se R é igual a R raiz de 2, H2 é igual a H1 sobre 3, e para encher o cilindro do meio foram necessários 30 minutos. Então, para se conseguir encher essa fonte e o segundo cilindro, de modo que fique completamente cheio, serão necessários, né, quanto tempo? Então, vamos interpretar rapidinho a questão, pessoal, antes de fazer conta, né? Então, você tem um cilindro aqui interno, que ele chama esse cilindro do meio, que ele está dentro desse cilindro aqui externo, né, que está ao redor dele. Então ele enche, ele vai enchendo aqui de água, eu acredito, né? Não sei se ele fala, uma praça pública, só fala que enche, né? Acredito numa praça pública, vai encher aqui de água, e aí ele transborda e começa a encher essa borda aqui, né, do cilindro externo. Para encher esse primeiro cilindro leva meia hora, tá? Para encher esse segundo, não sei quanto tempo vai levar. E aí ele quer o tempo total para que essa fonte fique completamente cheia, né? Então, esse do meio cheio e a da borda também cheio, tá? Então, beleza. É basicamente isso que o programa está dizendo. E como que a gente pode resolver? A primeira coisa, vamos calcular o volume desse cilindro interno aqui, tá? Desse cilindro interno, desse azul. Então, como que a gente calcula o volume dele? Se a gente pegar aqui, então, o volume desse cilindro interno, vou chamar de Vin, tá bom? O volume de qualquer coisa, como a gente já viu, né, é a área da base dessa coisa vezes a altura, tá? Vezes a altura. Só que se a gente pegar aqui e desenhar ele rapidinho, vou desenhar ele maior aqui, talvez para ficar um pouco melhor de ver. A área da base dele, como é um cilindro, é uma área de um círculo, tá? E a área de um círculo aqui, a gente vai ter que saber o raio. Ele fala que o raio aqui é Rzinho, tá? Então, se a gente voltar aqui, o raio é Rzinho, né? O raio desse menor aqui, ó. E a altura, ele chama de H1. Chama de altura H1. Então, o volume, né, desse cilindro, aí nada mais é do que πr ao quadrado vezes a altura, que é H1, tá? Então, πr ao quadrado é a área da base aqui, né, que é um círculo, vezes a altura, que é H1. Então, vamos guardar essa informação. Então, o volume do cilindro interno é πr ao quadrado, r ao quadrado, H1. Beleza. Vamos salvar essa informação aqui. Agora, a gente pode calcular o volume do cilindro externo, ou seja, o volume desse verde, né? E aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Veja que ele não é um cilindro completo, porque dentro dele tem o cilindro interno. Então, se a gente desenhar ele maior aqui, ó, só para vocês perceberem, então ele é algo mais assim, né? Ele é maior. Então, dentro dele tem um cilindro interno dentro dele, certo? Que deixa com que essa parte interna seja meio que oca, né? Então, na hora de você calcular o volume dele, você tem que considerar isso. Então, o raiozão dele aqui é Rzão, só que aqui é oco, né? Porque aqui dentro vem, né, que vem o cilindro interno aqui. Então, é como se dentro desse cilindro externo tivesse um outro cilindro aqui dentro, certo? Um outro cilindro aqui dentro, certo? E que na hora de calcular o volume, você vai ter que desconsiderar, né? Você vai ter que desconsiderar esse volume aí. Então, a gente calcula, como a gente poderia fazer, né? A gente calcula como se fosse um cilindro completo, sem nada oco aqui dentro, né? Cilindro completo. E depois desconsidera o volume desse cilindro interno aqui, ó. Né?
Veja que os dois têm altura, né, H2, que é a altura do cilindro externo, menorzinho, né? O outro aqui, ó, veja que ele segue. É como se você pegasse esse interno aqui, né? Esse interno e cortasse ele aqui no meio, né? Beleza? Então, vamos lá. Então, para calcular o volume, então, o volume do cilindro externo. Então, a mesma coisa, área da base vezes a altura, só que, então a gente vai calcular. Primeiro, a área da base desse maior. Então, a área da base aqui, eu vou deixar apagar aqui, só para não ficar muito poluído. A gente está considerando primeiro só o grandão. Então, a área da base dele é esse círculo de raio, Rzão, né? Aqui, ó. Então, vai ser π R ao quadrado. E a altura H2. Só que isso é ele inteiro, né? Sem tá oco. Esse é um volume aqui sem tá oco. Então, a gente tem que desconsiderar menos esse volume desse cilindro interno aqui. Certo? Por quê? Tem um cilindro interno encaixado dentro dele, né? Que é o que enche e depois transborda. Então, a gente vai calcular o volume dele. E aí, o raio da base aqui é o mesmo raio lá, Rzinho, tá? É o raio aqui, Rzinho, beleza? Então, vai ser π Rzinho ao quadrado. E a altura é a mesma, H2. Né? Não confundir que a altura desse aqui é o próprio H2 também, ele está na mesma altura. Beleza, a gente pode melhorar, né, o jeito que está escrito aqui, substituindo. Porque ele fala na questão lá que o Rzão a gente pode substituir pelo seguinte, ó. O Rzão é Rzinho raiz de 2. Então, deixa eu só reescrever aqui, ó. Então, você tem, isso aqui vai ser π vezes Rzinho raiz de 2. Isso aqui é ao quadrado. O H2 ele fala que é o H1 dividido por 3, então eu vou escrever dessa maneira aqui. Menos, e aqui a gente pode repetir de novo, né? H2, ó, H2 é H1 sobre 3. Beleza. Isso aqui a gente pode melhorar ainda mais. Então, fazendo aqui essa potência, ó, né? Aqui vai ficar R ao quadrado, tá? R ao quadrado, e aqui o 2 vai sair da raiz, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o 2. Eu vou escrever da seguinte maneira. Vou só reorganizar. Então, vai ficar 2, porque o 2 saiu da raiz. Π R ao quadrado, H1, menos π R ao quadrado, H1. E está todo mundo dividido por 3. Então, posso escrever dessa maneira aqui também. Beleza. Então, perceba que aqui, ó, você tem uma subtração que é como se fosse assim, ó, 2x menos x. Né? 2x menos x. Pode pensar assim, né? O 2π, como π é um número também, né? 2πx menos πx, sei lá, né? Então, teria o π vezes x. Enfim, você tem um valor aqui que é o mesmo, né, para os dois. Eu estou chamando isso aqui de x. É menos esse próprio valor x, tá? E é isso aqui dá x, não é? X. Então, aqui, às vezes alguns alunos têm dificuldade de perceber isso, né? O resultado dessa subtração aqui vai ficar π R ao quadrado, H1 dividido por 3, tá? Então, só subtrair esses dois aqui, ó. Subtrair os dois, tá? Beleza, esse é o volume do cilindro externo, ou seja, a borda ali, né, desconsiderando esse cilindro interno. Beleza, e agora? Vamos relembrar o conceito de vazão, porque a gente está basicamente estudando uma coisa que está enchendo e que está levando um certo tempo para isso acontecer. Então, a gente pode usar, né, o que a gente viu em algumas questões anteriores da vazão. O que era a vazão? Né? Era uma taxa de volume, quantidade de volume, por unidade de tempo. E com isso a gente descobria, né, quanto tempo levava para algumas coisas encherem, ou quanto, né, de volume ali que foi gasto, passado um certo tempo.
Então, se a gente pensar para o cilindro interno, que é esse aqui, o primeiro, ele fala que levou meia hora para ele encher esse volume, né? Ou seja, a vazão aqui, ó, do volume interno, né? Ou seja, levou meia hora para encher esse volume. E para o externo vai ser a mesma coisa, porque ele vai transbordar, mas a taxa, né, que ele vai continuar enchendo é a mesma, né? Então ele vai encher ali e vai continuar transbordando no mesmo ritmo, só que o volume muda, né? Mas a vazão é a mesma. Só que agora vai ser um volume externo, né? E vai levar um certo tempo, né? Que eu não sei, um certo T. Que é o que a gente quer descobrir, né? Primeiramente, quanto tempo leva para o cilindro externo encher. Então a gente pode igualar essas duas coisas aqui, ó. Né? Pode igualar essas duas coisas. Então, volume interno sobre 30 tem que ser igual o volume externo sobre um certo tempo. Beleza. Como a gente quer descobrir o tempo para encher o externo, então vou até botar aqui, ó, tempo para encher o cilindro externo, tá? Então vamos isolar ele, como é que ficaria, né? Ficaria o tempo do cilindro externo é igual. Aqui, ó, você vai só manipular, né? Você pode pensar que você vai passar o tempo lá multiplicando, tá? Então ele vai para o outro lado aqui. O volume interno, você passa ele dividindo, então ele ocupa onde estava o externo. E o 30 você passa multiplicando, tá? Então, manipulação básica aí. E vai ficar assim, então, né? 30 vezes volume externo dividido pelo volume interno, tá? Então, só manipulei, tá? Isso aqui você pode ver, provar, né? Multiplicando dos dois lados, dividindo dos dois lados, como a gente já fez em várias outras questões. Então, aqui só para a gente ir um pouquinho mais rápido. Beleza, então aqui você pode reescrever isso aqui ainda de outra forma. Em vez de colocar o volume interno aqui dessa forma, eu vou colocar ele multiplicando assim, ó. Então aqui vai ser 1 sobre o volume interno. Já já vocês vão entender por que eu fiz isso aqui. Beleza, vamos agora substituir os valores, ó. A gente já sabe, né, quem é o volume interno, quem é o volume externo. Então, a gente pode simplesmente substituir. Deixa eu só arrumar aqui. Então, se a gente substituir aqui, vai ficar assim, ó. Vai ficar 30. O volume externo a gente viu que é π R ao quadrado H1 dividido por 3. E o volume interno nada mais é que π R ao quadrado H1, né? Volume interno. Então, só substituir aqui, ó. Só substituir o que a gente tinha encontrado, tá? Aqui, ó, tá tudo multiplicando, então aqui a gente já percebe. Isso aqui vai simplificar com isso, certo? O 1 aqui, beleza, não vai influenciar na nossa multiplicação. Então, a gente vai ter que o tempo para encher o volume externo vai ser 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 é 10, ou seja, 10 minutos. Então, esse é o tempo para encher o volume externo. Só que veja que na questão, ele quer o tempo que fique completamente cheio. Bem, se leva meia hora para encher o primeiro e mais 10 minutos para encher o segundo, então o tempo total, né, vai ser, né, o 30 mais 10, 40. Né? 30 para encher o volume interno e mais 10 para encher a borda, né? A borda externa aqui. Então seria a alternativa letra C, beleza? Então só para formalizar, né, o tempo total aqui, ó, é 30 minutos do interno mais 10 minutos que a gente descobriu agora do externo, dando 40 minutos. Então assim, a questão ela pode ser considerada até um pouco difícil, né? Sei que algumas pessoas podem ter dificuldade. E a sacada dela é perceber essa relação dos volumes, perceber que o volume desse cilindro externo, né, você tem que desconsiderar essa parte interna aqui.
né? Você não pode calcular aqui ó, o volume só dele, né? Você tem que tirar, então a gente fez um menos aqui. Essa parte que é oca. E depois você encontra ali uma relação das vazões mesmo, que é constante, né? Então primeiro enche, depois ele vai transbordar e vai começar a encher essa parte de fora aqui, né? Começar a encher essa parte de fora aqui. Beleza? Então essa foi a questão 75, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa comenta aí se resolveu de uma forma diferente. Tem gente que resolve por regra de 3 também, né? Quis resolver usando o conceito de vazão para resolver de uma forma diferente, mas qualquer coisa coloca aí embaixo e a gente se vê na próxima questão.